Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras. Hoje, o capítulo 14 do livro de Jó. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. São os objetivos aí do nosso grupo. Vamos juntos, meu irmão. Gostaria de convidar você que é de Lajem, região, para estar conosco amanhã, quarta-feira, às 19h30. Nós teremos aí o culto do propósito. O que é o culto do propósito? Nós estamos percorrendo uma jornada inesquecível, você não pode ficar de fora. Se você for na descrição aí do nosso grupo, você vai encontrar os links. Semana 1, semana 2, semana 3. Já estamos na semana 7, postei aí agora há pouco. Um material bem didático, bem agradável de se ler, fácil de se ler. Você tem um material visual, você tem um material para que você possa ouvir também o capítulo inteiro do livro. E você tem aí, meu querido irmão, a possibilidade de usar esse material tanto para o seu aprendizado como para evangelizar outras pessoas. Amanhã o nosso objetivo é trazer o máximo de pessoas que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador, para que possam descobrir o propósito de suas vidas. Então, se você é de Lajem região, convide pessoas para estarem conosco aqui amanhã, quando nós vamos estar refletindo sobre o tema, o que é a vida. Eu vou disponibilizar aqui no grupo Propósito, a imagem para que você possa compartilhar aí no seu Instagram, nas suas redes sociais. E também você que não é de Lajinha e quer participar conosco, você vai poder participar online. Nós temos aí a transmissão pelos nossos canais YouTube, também Facebook. E vou compartilhar aqui para vocês hoje uma novidade. Nós agora temos a IPL Play, que é o nosso canal. Ele virou também uma TV e uma rádio. Você pode acessar o nosso conteúdo 24 horas por dia. Nós temos muito conteúdo gravado e esse conteúdo está disponível. Você pode colocar aí para rodar onde você estiver e você vai poder ouvir mensagens antigas, mensagens que acontecem no templo, mensagens do grupo do propósito. Tem toda uma programação que você pode seguir aí e nós agradecemos desde já o Paulinho pelo seu esforço. O Paulinho é o que trabalha nos bastidores aí para fazer essa conexão, é o criador do canal e com certeza alguém que abriu as portas aí para que isso tudo hoje estivesse acontecendo. Então nós agradecemos a Deus pela vida do Paulinho, damos a ele os parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Vamos lá então para o capítulo 14 do livro de Jó. Um capítulo, irmãos, muito importante, um capítulo que vai falar sobre a sinceridade de Jó. Jó vai descrever, tem muito a ver com o que eu falei aí na nossa jornada inesquecível, que a vida ela é transitória, que a vida ela passa rapidamente, é uma atribuição temporária. Portanto, meu querido irmão, essa vida aqui ela passa e Jó vai descrever isso. Jó ele vai falar no versículo 5 do capítulo 14 que os dias do homem estão contados. Ele vai dizer que o homem é fraco desde o nascimento e que a vida passa rápido, passa de maneira célere. Eu estive doente uma vez, tive uma infecção nas amígdalas e essa infecção quase me matou. Naqueles dias, irmãos, eu percebi como a vida era frágil, me sentia um papel. E você imagina o que Jó estava sentindo, porque meu problema nem chega perto de Jó. Jó com certeza estava sentindo já em estado de putrefação, de tanto sofrimento, tanta dor. E ele, na sua dor, ele vai dizer que o ser humano ele é impuro e não produz nada puro. Versículo 4. Ele diz para Deus, olha Deus, a vida do homem é impura, nós somos como uma planta. No versículo 2 ele vai dizer isso. E aí ele vai pedir para Deus o seguinte, Senhor, versículo 6, deixa a gente terminar os dias, vai passar rapidinho. Vamos lembrar que Jó estava com muito medo. No capítulo anterior ele faz um pedido ao tentar comparecer diante do tribunal de Deus. Ele pede, Senhor, não me impõe o seu terror. Porque ele estava com medo, ele estava sofrendo demais, irmãos. Você imagina o que poderia vir mais a Jó? Jó já havia perdido seus filhos, seus bens, a sua saúde, e agora estava ali sofrendo para valer com seus amigos o atormentando. E Jó aqui no versículo 7 ele vai trazer uma afirmação de que há esperança para a árvore, que mesmo cortada com o cheiro das águas ela brota. O homem, porém, quando morre, o que vai fazer? Jó, vamos lembrar que Jó ainda não tinha a percepção que a Bíblia vai revelar sobre a ressurreição dos mortos. Na cabeça de Jó, o homem morre e acabou. O homem morre e vem o juízo. Mas aqui nesse momento, Jó vai descrever essa desesperança. É por isso que tem uma música que fala exatamente o contrário desse texto, ela não deve ser cantada ao meu ver. Porque o texto aqui diz que há esperança para a árvore, mas para o homem não. E a música mistura o homem com a árvore, ela diz há esperança para o ferido, como árvore cortada, marcada pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz, ao cheiro das águas brotará. Queridos irmãos, a verdade cantada nessa música é fato. Não importa a queda do homem, a ferida do homem, Deus pode curar, Deus pode levantar, Deus pode restaurar qualquer situação, Deus pode inclusive ressuscitar mortos. O que não pode acontecer é tirar desse texto e fazer uma música exatamente dizendo o contrário do que o texto diz. Né? Mas isso não é assunto aqui para a gente se aprofundar. Vamos lá, continuar meditando no capítulo 14. E ele diz assim, não tem esperança para o homem, porque quando o homem morre, aí acabou. Versículo 12 ele diz assim, versículo 11 e 12, como lagoas que secam, como rios que deixam de correr, assim enquanto o céu existir, todos vamos morrer. Vamos dormir no sono da morte para nunca mais levantar. O que ele está dizendo para Deus é o seguinte, Senhor, deixa a gente morrer, todos vão morrer, todos vão experimentar isso. Será que é possível chegar ao final sem sofrer esse tormento? Olha o que Jó chega a pedir. Ele diz assim, se tu me pusesse no mundo dos mortos e ali me escondesse até que a sua ira passasse. Então marcasse um prazo para lembrar de mim. Jó, sem entender bem a ressurreição, ele está dizendo o que Deus
Fará. Deus vai nos chamar um dia do mundo dos mortos, meus irmãos. E ele faz uma pergunta: será que alguém vai voltar a viver depois de morrido? Claro, Jó. Você não sabe, mas Jesus é a ressurreição e a vida. O seu Redentor vive, ele vai declarar lá na frente. O Redentor dele vive e por fim se levantará sobre a terra. E Jó diz: o Senhor vai me chamar e aí nesse dia eu vou responder. O Senhor vai cuidar para que eu não erre, em vez de ficar espiando para me ver os pecados. Meu querido irmão, Deus não precisa espiar porque ele tudo vê, mas é fato que quando levantarmos dos mortos, nós formos ressurgidos, ressurgiremos em glória para nunca mais errar. Esquecerá dos meus pecados e apagará os meus erros. Fato, Jó. Fato. Deus já esqueceu em Cristo Jesus todos os nossos pecados, os nossos erros. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Inclusive Jó, que morreu esperando ver o seu Redentor. Todos nós ressurgiremos para nunca mais pecarmos. Mas ele diz aqui, olha, Jó está desesperançoso com tudo, e ele diz: mas assim como as montanhas vão se desmoronando, as rochas saem dos seus lugares, assim como as águas escavam as pedras e as correntezas levam a terra, assim tu acabas com a esperança do ser humano. O que Jó está dizendo é que, sabe aquela situação de desmoronamento? Às vezes tem uma lavoura, né, que fica numa região de barranco, numa ladeira, e de repente aquilo desmorona, aquela lavoura vai toda embora por causa das águas, e fica tudo limpo, como se não tivesse plantado nada. O que Jó está dizendo é isso, que Deus faz com a esperança. Às vezes o homem está cheio de esperança e vem Deus e de repente tira. E ele diz: tu derrotas e ele se vai para sempre. Mudas a aparência quando despede desse mundo e ele não sabe o que vai acontecer. Vamos lembrar que Jó está sem esperança, irmãos, mas o nosso Deus, na verdade, ele não nos tira a esperança. Na verdade, nós perdemos a esperança porque o nosso foco está em coisas erradas. Jó, ele ainda não conhecia a fé de Jó. Ele vai declarar isso no final. Ele fala: Senhor, eu pensava que te conhecia, mas eu não te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Minha experiência com o Senhor foi diferente. Jó, até então, eu acredito que ele estava confiando, de alguma maneira, nas suas estruturas, e a perca disso tudo trouxe uma desestabilização emocional muito grande. Ele não tem esperança. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, que a verdade bíblica, nesse sentido que Jó está enganado. Há esperança. A esperança para mim, a esperança para você. E Deus, na verdade, ele não tira as nossas esperanças. Ele pode tirar aquilo que nos traz vãs esperanças ou vã segurança. Por exemplo, os bens materiais. Quando Deus tira os bens materiais de um homem, toca nos seus bens materiais, isso não significa que ele está tirando a nossa esperança, a não ser que a sua esperança esteja nos bens materiais. E eu espero, meu irmão, que a sua segurança, a sua esperança esteja na eternidade, naquilo que Jó falou sem saber, naquilo que é eterno, que a sua esperança esteja na vida eterna em Cristo Jesus, na alegria da ressurreição, na certeza de que levantaremos do mundo dos mortos para nunca mais morrermos, para nunca mais pecarmos e para estarmos para sempre com o Senhor em glória. Meu querido irmão, essa palavra chega ao seu coração. Para complementar a palavra de hoje, veja aí o tema semanal, tem muito a ver com o que foi falado aqui hoje. Que Deus te abençoe. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.